o microfone. Deixa eu falar alguma coisa, colaboradores? Alô, 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 agora, alô. Alô. Alô, 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 alô. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, a gente tem que colocar para o andamento bom do projeto, que ele vai englobar esse ano muitas outras atividades no conjunto dele. Nós estamos tentando agregar conhecimentos para favorecer vocês terem... Não é que isso é uma pílula que vocês vão... daqui a um ano vocês vão sair daqui, opa, agora sim. Não, o conhecimento por si só não muda as pessoas. Não adianta você... Alô, Roberto? O conhecimento por si só, ele não muda vocês, tá? Não vai resolver. Pessoas que têm uma empresa ou não empresas, cometerem suicídio, entrarem em estados depressivos, ou seja, não é um fato, uma questão isolada que nos modifica, mas é um conjunto de variáveis. Esse é o objetivo do projeto esse ano. Um conjunto de variáveis para poder abarcar as diferentes personalidades que estão aqui presentes nesse auditório. Para isso, vocês vão sim conhecer mais profundamente os grupos de inteligência, mas também é preciso vocês, claro, como não, terem um mínimo de conhecimento do Espiritismo. Porque são informações, são conhecimentos que agregam, se vocês souberem utilizar de forma correta. Esse é o objetivo, é orientar, trazer informação, mas não uma questão decoreba, mas principalmente orientar, fazer com que vocês raciocinem, analisem, tenham um senso crítico a respeito das coisas. Pelo menos esse sempre foi o objetivo do curso aqui da casa, dentro da área do Espiritismo, das demais temáticas que trazem para vocês. Para que ande bem o curso, tá, no decorrer desse ano, a gente tem que colocar algumas regrinhas, porque vocês estão vendo que é uma sala cheia, enorme, né? Então, assim, tenham dúvidas, perguntem. Vocês vão aprender mais à medida que vocês perguntarem mais. Seja para mim, e isso é importante dizer, não sou só eu que sou monitor, vocês vão ter outras pessoas como monitor. Por quê? A informação é a mesma? É. Mas a forma com que eu me expresso é diferente do ciclano e do fulano. Então vocês precisam ter, muitas vezes, porque por mais que eu, André, passe algo para vocês, com a máxima isenção que eu possa conseguir, sempre vai ser através da minha visão. Aprendam isso. Quando vocês lerem um livro, vocês verem um assunto, alguém passar alguma informação para vocês, sempre, por mais que a pessoa... Não estou falando que a pessoa está sendo maliciosa, mas sempre vai ser a visão da pessoa. Isso é normal. É natural que seja assim. Então vocês precisam sim escutar outras pessoas, outras opiniões, outras formas de ver, de interpretar as coisas. E vocês precisam ter ciência que precisam ter isso. Vocês poderiam estar em casa lendo um livro dos assuntos que eu vou dar aqui, vou hoje começar na primeira aula para vocês, e teriam a informação, mas muitas vezes não teriam o mesmo aprendizado. Porque aqui vocês são obrigados a escutar uma opinião diferente. Quando nós lemos um livro, nós gravamos o que interpretamos a respeito do que estamos lendo. Quando eu tenho que escutar outra pessoa sobre mesmo seja o mesmo assunto que eu já sei, eu passo a agregar conhecimento. Isso é importante que vocês tenham. Isso faz parte também de humildade. Abrir a mente e não fechá-la em conceitos. Às vezes é muito difícil para nós. Para mim, para outros, mas nós todos temos condições de aprender a abrirmos as nossas mentes. Façam perguntas dentro do tema que está sendo abordado. Não fujam, porque nós teremos pouco tempo. Hoje serão 2 etapas. A primeira etapa da parte de Espiritismo, a segunda parte voltada ao projeto. Então nós temos que
aproveitar o tempo. Nós não vamos atropelar. Se for necessário entrar em profundidade num tema que vocês vão demonstrar que estão com interesse, nós entraremos. Nós não temos limitação nem de horário. Não se preocupem que vocês vão ter 30 minutos de intervalo, tá? Entre uma prática e outra para poder descansar, levantar, dar uma espreguiçada, que também a gente sabe que cansa ficar sentado direto. Mas nós não temos limitação de tempo, não temos limitação de quantidade. Eu, André, não terminei a minha parte hoje, eu vou vir na próxima aula para continuar. Não há limitações, esqueçam isso. Aqui não é escola, não é banco de colégio. O objetivo não é cumprir currículo, mas sim a gente trocar experiências. Outro ponto importante, não faltem. Nem nos cursos, se for espiritismo, outras temáticas que vão vir durante o ano, ou no outro no projeto. É o mesmo bloco. Faltou, seja trabalhador, seja voluntário, frequentador, ou pessoa que não frequenta a casa, mas se inscreveu e está a fim de aprender coisas diferentes, a frequência é algo necessário. Porque senão você não vai acompanhar. Vocês veem que são a cada 15 dias. Até agora, para a segunda aula, vai ter um intervalo muito grande. Só 3 de maio. Faltou uma aula, nossa, fica complicado de acompanhar. E as pessoas às vezes vão perguntar uma coisa que já foi respondida na aula passada. Dá muito transtorno isso. E aí eu vou dizer, olha, me desculpe, foi respondido na outra aula. Não posso entrar novamente no assunto. Seria um desrespeito aos outros que estiveram presentes. Né? Não que eu também sou extremamente rígido, eu vou, dentro do possível, às vezes você tem um assunto correlacionado, nós vamos também entrar nesse assunto. Tá? Mas é uma disciplina para o bom andamento da carruagem. O curso de Espiritismo, que é essa primeira parte que nós vamos entrar, hoje nós vamos demorar um pouquinho mais na introdução, Nice. Sim. Sim. Idade Eterna começa às 4 horas. Ele é junto, né? Então a pessoa pode dizer, não, já fiz o curso completo, então eu vou lá pelas 5h30. Não, você não vai entrar, até porque o portão vai estar fechado. Então é 4 horas até o final, né? O Idade Eterna está junto com o Espiritismo, o curso. É um pacote, né? Tá bom? Leve, né? Compre um, vai ter que levar os dois. Não é leve os dois, é obrigado a levar, né? É venda casada aqui, tá? Então, oi. Não vai estar a gravação. É isso, Roberto? Só ao vivo, tá? Tá? Só ao vivo. É uma questão. Às vezes você vai ter que estar ausente de uma coisa, você pode, porém vai ser ao vivo. Não vai ficar a gravação, tá? Nessa primeira fase. Você poderá até acompanhar em últimos casos, mas estejam presentes, tá? Por um fato, às vezes, aqui nada é obrigatório. Não, esqueçam isso, não existe obrigação. Você tem que vir por prazer, porque você está procurando alguma coisa. Senão a coisa não acontece, não funciona. Há pessoas aqui que eu sei que pretendem um dia serem voluntários da casa. Que têm interesse, que querem dar um passo à frente dentro da comunidade, né, que participa. Não basta somente estar presente num curso para ser voluntário. Existem várias metodologias. Você vai ter que passar por conversas fraternas, tem que ter uma assiduidade de frequência nas palestras, porque não há como você colocar uma pessoa que nós desconhecemos dentro da nossa casa, não é verdade? Então, as pessoas que estão em casa hoje assistindo ao projeto vão agregar conhecimento, isso não vai perder. Mas não poderão vir participar como voluntariado na frente. Eu participei do curso. Não, mas em casa é uma coisa, presente é outra.
Ah, mas por que não? Não é a mesma coisa que eu estou vendo? Sim, é a mesma coisa, você está acompanhando. Mas aqui, para ser voluntário, nós temos que saber quem é a pessoa, conhecê-la, né? Vê-la. Ela tem que ser um frequentador daí. Isso é uma outra coisa. Só estou colocando para que não haja confusões no futuro, né? Mas tudo bem, voltemos ao nosso assunto, que é o que hoje? O Espiritismo. Nós vamos ter 4 temas base, que vocês vão ver, são a base da base da base de Espiritismo, que é muita coisa. Nós vamos ter 4 temáticas ao longo do ano que nós vamos ver, que possivelmente vai terminar até rápido, talvez acrescentemos mais. Vocês vão ver sobre reencarnação, que começa hoje. Vão ver sobre uma coisa chamada animismo, que talvez muitos não conhecem, quem é a primeira vez que está aqui. São os fenômenos anímicos ou paranormais, né, que não há participação de espíritos. Vão ver os fenômenos mediúnicos, que daí vocês já ouviram falar pelo nome, que há participação de espíritos desencarnados. E aí vocês vão ter um quarto tema, que é focado à reforma íntima. Quando começamos aqui na casa um tema, como exemplo, o tema que vocês vão trabalhar agora nas próximas aulas vai ser reencarnação. Nós sempre, por bem, nós começamos antes com uma informação histórica do Espiritismo para vocês, não relacionada ao tema. Por quê? Porque todas essas pessoas que passaram antes, esses personagens fantásticos que passaram, que divulgaram o Espiritismo, eles nos possibilitaram estarmos aqui hoje sentados. Dizermos na rua, sou espírita, e não sermos linchados na rua. Eles foram linchados no nosso lugar. Então é muito respeitoso que ao menos nós conheçamos uma superfície da história deles. É um agradecimento, acima de tudo, que nós temos que ter para com eles. Esses pioneiros que tiveram. Ao mesmo tempo, nós vai acrescentar informações para nós. Que nós vamos usar mais à frente em alguns casos que nós vamos ver. Ok? Então, hoje eu gostaria de começar com vocês falando um pouquinho sobre a origem dos fenômenos espíritas. Que não é uma criação do Allan Kardec. Sempre aconteceram fenômenos mediúnicos na humanidade, em todos os pontos do mundo. Sempre houveram. Se vocês lembrarem os termos de assombrações, de espíritos que assombravam, nossa, existem textos de Plínio falando sobre fantasmas na Roma Antiga. Se vocês vão lembrar, quem é mais chegado na literatura de Shakespeare, né, que Hamlet vê o pai que foi assassinado e em espírito solicita sempre para ele um certo tipo de vingança pela morte. Então, o fato das assombrações é algo antiquíssimo, não é uma novidade no mundo. Mas quando nós falamos do início dos fenômenos espíritas, é que houve um boom. Sempre aconteceram fatos isolados, assombrações, mas é que aconteceu em larga escala, num mesmo período, e se estendeu ao ponto de chegar em todo o mundo, no caso ocidental. Né? Naquela época, Oriente e Ocidente, havia um muro que separava, um muro entre aspas, não é o muro de Berlim, mas um muro que separava. Eram como se fossem dois mundos isolados. Nada se sabia sobre o Oriente nada sabia sobre o Ocidente. Então, quando nós falamos do mundo, no caso, é o mundo que nós, ocidentais, conhecemos. E isso começou, de uma forma muito ostensiva, nos Estados Unidos, num vilarejo chamado Hydesville. Havia uma casa em que foi comprada pela família do seu John Fox. Ele tinha a esposa dele e mais 2 filhas presentes com ele. Ele tinha mais filhas, a Leia, que já era de mais idade, casada, tinha outras filhas que já não residiam mais com eles, mas haviam 2 adolescentes, a Margarete, de 14 anos, e a Kate, de 11 anos. E eles se mudaram para essa casa, nesse vilarejo.
no condado de Rochester. Eles não sabiam que naquela casa já haviam passado, dos antigos donos, dos últimos 4 anos, pelo menos mais 2 famílias que se mandaram da casa. Porque a casa era mal assombrada. Tinha batidas, tinha ruídos. Ninguém aguentava muito tempo. Mas já estava fechado um tempo, eles se mudaram para lá. Já estavam, foi em 1847, por ali, não me recordo agora se foi no início, mas foi nesse ano. E até então tudo tranquilo, estavam vivendo tranquilamente. De repente, à noite começou ruídos, né? Aqueles ruídos, pancadas, barulhos. Era um vento que tinha um sussurro mais forte. Aquela sensação que tem alguém me olhando. Aquela coisa que a gente às vezes vê no canto do olho, um vulto passando depressa. E, poxa vida, né? É de deixar qualquer um com os pelos eriçados essa hora, né? Se nós que já somos espíritos, já ficamos com os pelos levantados, né? Imagina eles, porque ainda não havia surgido o espiritismo. Allan Kardec ainda não havia levantado, né, do anonimato. Não se sabia nada, se sabia o que se sabe que passa de geração em geração, né? Numa sociedade europeia na época, ou era perdão da expressão, o capeta, né? Ou era, sei lá, uma alma penada, mas ninguém imaginava do que se tratava. Achava sim que eram pessoas, de repente, pregando peça, ou até assaltantes, ladrões. E o John Fox procurava, e nada, não achava nada. Chamava às vezes um compadre aqui, um compadre lá, olhava embaixo da casa, que tinha um porão a casa, olhava por cima, ao redor, ficava de butuca às vezes na noite, olhando, e nada. Num certo dia, mais ou menos 166 anos atrás, era o dia 31 de março, o ano é 1848, a senhora Fox e a Kate e a Margarete, as adolescentes, estavam sozinhas em casa, de noite, naquela noite bem escura, né? Aquela que tem uma lua cheia, né? Onde os cachorros benditos começam a uivar, ainda por cima. Começou aquela barulheira de novo, aquelas sensações desagradáveis. As meninas fizeram aquilo que toda bom filho ou filha faz, saíram correndo e foram dormir na cama da mãe. E ficaram lá. E a mãe, corajosamente, também abraçou-as fortemente, né? Mas veio um estralo na senhora Margarete. As meninas começaram a bater palma, estralar dedo, e viram que as pancadas acompanhavam elas. E aí a senhora Fox perguntou: quem está aí? Tem alguém aí? Bata uma pancada para dizer sim. Opa! E ela começou a fazer perguntas. Algumas vezes não acontecia nada porque não havia resposta para aquilo. É uma pessoa que está morta? Opa! E ela começou a fazer questionamentos a partir daquele instante. Ela e as meninas, inclusive. Começou nesse dia, colocado como a data da origem dos fenômenos espíritas. Não da doutrina espírita. Vai ser mais à frente. Começou com essas meninas. O Sr. John Fox chegou, começaram então, ele era da religião metodista. Eles lá naquele condado, não só no vilarejo, era muito forte os Quakers. Conhece? Lembram dos Quakers? Aquela religião, roupinha preta, chapeuzinho preto. Né? Vocês veem, antigamente tinham a Quaker de alimentos, tinha sempre uma fotinho na frente. Quakers?
Eu até, agora, é muito parecido com os Mormons, né? Inclusive, né? E eles começaram a pesquisar, descobriram que aquilo era um espírito que estava ali, que havia sido assassinado naquela residência, mas ele não informou quem era, porque a senhora Fox perguntou, o seu assassino morava aqui? Ele respondeu sim. Ele pode ser preso? Ele respondeu que não. Ele pode ser levado à lei? Nenhuma resposta. O seu assassino não pode ser levado à lei dos homens? Resposta sim, positiva. Nisso nós vemos o seguinte, nem tudo, mesmo um espírito que esteja ali preso naquela situação por ele mesmo, que nós vamos estudar nisso, pelos seus conceitos mentais que ele está ali no momento, nem tudo eles conseguem responder. Não é assim aberto essa comunicação entre as duas dimensões, como a gente às vezes imagina. Não é tão aberto. Por isso que muitas vezes as pessoas querem uma psicografia e não conseguem, porque não é bem assim. Não é como nós fazemos um e-mail, outro responde na boa. Não. Existem variáveis diferentes entre os dois planos que nós não conhecemos, na verdade, totalmente. Falta muito que pesquisar a respeito disso. E existem certas circunstâncias que para nós poderia ser algo terrível. Poxa, por que ele não pode falar quem assassinou para ser dada a justiça para ele? Mas nós esquecemos, aí vamos puxar o tema de hoje, reencarnação, que nós não sabemos como foi esse assassinato. Qual a dívida, de repente, desse espírito para com o assassino. Não que o assassino não deva ser... Nós não devemos, como seres encarnados, ter leis e cobrar a justiça que nos cabe. Mas o espírito que está do outro lado, muitas vezes, talvez recorda-se de vida anterior, em que ele foi pior do que talvez aquele senhor. E por se sentir culpado a respeito de tal situação, ele prefere não, eu já condenei ele em outra vez, eu não quero fazer de novo. Eu sei que ele fez errado, mas ele vai ter o momento dele ter consciência das atitudes dele. Ele pode fazer isso, a vítima escolhe. A nós não, nos cabe sim usar toda a nossa cabedal de conhecimentos aqui, na vida presente, para levar, né, a lei, a igualdade. Uma coisa não tem a ver com a outra. E ele deu inclusive um nome, esse nome nunca foi encontrado em registros, tá, desse espírito, porém ele informou onde estava a ossada dele. Estava enterrada no porão da casa, em determinado local. Se procurou essa ossada, após um certo período, né? Achou-se uma caixa, algumas coisinhas dentro, um pouquinho de cabelo, mas não se achou as ossadas. Somente em 1904, quando a casa já estava tombada como um fator histórico, né? E se não me falha a memória, ela foi deslocada do local para se preservar, e uma parede caiu, que se achou as ossadas de um corpo nessa parede. É possível que o assassino tenha enterrado primeiramente no porão, no chão, achando que era muito óbvio, talvez o local, por medo de ser descoberto, tenha deslocado para outro ponto. O que teria uma lógica, porque o espírito, porque a lembrança dele, o magnetismo junto ao corpo dele estava no local onde ele havia sido o último desligamento dele. O espírito não tem, só um espírito muito superior tem visão de tudo. Nós, quando desencarnamos, não temos a visão, o conhecimento de tudo das coisas. Estamos limitados pela nossa mente. Bendito. Mas então é só falar é fácil. Por exemplo, vocês têm algum medo de alguma coisa? Medo de altura, ou medo, sei lá, de algum bicho, ou medo de falar em público, alguma coisa nesse sentido? Você sabe que é um bloqueio psíquico. É fácil ter conhecimento disso. Agora eu quero ver você... Não, isso é um bloqueio psíquico, não é nada. Aí vai lá e supera. É diferente. É diferente. Então, você vê que uma coisa, quando nós, mesmo estando desencarnados, as nossas limitações e conceitos mentais permanecem. E são mais fortes e mais reais do que nunca a respeito. E a família Fox, o Sr. John Fox, um homem muito íntegro,
Ele começou a pesquisar e a senhora Fox perguntou, você vai responder as perguntas se nós chamarmos os nossos vizinhos? Sábio, né? Ter testemunhas a respeito. E começou a vir um e outro. E uma multidão de gente, porque isso começou a se passar de uma família para outra, de boca em boca. E vinham, e se perguntavam, e se faziam às vezes perguntas mentais, e o Espírito respondia. E uma pessoa muito sábia na multidão, eu vou começar a falar as letras do alfabeto. Quando eu chegar na letra que você quer, você dá uma pancada. E começou a se ter os ditados. Olha que diferença, né? O médium pegar uma caneta e escrever agora A, B, C, D. Imagina se é o X, né? D, E, X. Agora se for Xuxa a palavra. Olha quanto tempo até escrever Xuxa. Né? X, U, X, só o A vale, né? Também o cara já está cansado essa hora. Então isso era a pictografia inicial. Estou certo? Era pictografia? O termo? Não, pictografia é pintura, né? Depois vai me vir a palavra. Então era tudo através de pancadas. Sim, não e palavras mais complexas através do ditado do alfabeto. Mas se chegou a texto fantástico. É por isso que eles souberam do nome, do fatos com detalhes do que ocorreu com o espírito. E o pessoal veio. E se tirou as meninas da casa, continuou o fenômeno na casa. Ou seja, não era um truque das meninas. As meninas ausentes, continuou as batidas. Outro fato importante, algumas vezes as batidas acompanhavam as meninas a outras casas. Não era a casa dos Fox que tinha truques montados dentro dela. Ou seja, as meninas, de alguma forma, e hoje nós sabemos, né, tinham mediunidade de efeitos físicos, o que favorecia o fenômeno, mas o espírito é um ser independente. Mesmo na ausência das meninas, por processos de reservas de energias físicas, chamado ectoplasma, termo cunhado por Charles Richer, pai da metafísica, ele ainda conseguia fazer efeitos físicos, porque também havia uma multidão presente naquele casebre. E quantos outros médiums ali, de efeitos físicos presentes, que ele poderia se utilizar? O espírito só consegue criar fenômenos físicos utilizando-se desse fluido ou energia física que uma pessoa consegue exteriorizar. Todos nós temos. Porém, o médium tem uma quantidade maior que a média, e além de ter uma quantidade maior, ele tem a possibilidade de exteriorizar isso para fora do corpo. É como se fosse uma massinha de modelar para o espírito. Com essa massa de modelar, o espírito consegue criar formas, não do nada, mas de algo material, esse fluido vital, esse ectoplasma, em outras terminologias, essa energia de efeitos físicos, psicobioplasmático pelos soviéticos, ele se utiliza disso. É matéria, numa outra variação, mais radiante, mais rarefeita. É como água. O gelo é sólido. A água é líquida e o vapor nos é muito rarefeito, mas tudo é H2O. É a mesma coisa, mas em estados diferentes. Enquanto o gelo nos é palpável, o vapor, essa sala tem vapor de água, umidade relativa do ar. Nós não sentimos e nem vemos, mas ela está presente. É botar um hidrômetro, né, presente aqui, ele vai indicar o percentual de umidade no ar. Então, o ectoplasma é uma energia material presente, porém numa frequência não captável, nem pelos nossos sentidos físicos, nem por aparelhagem ainda. Somente quando o espírito é como o vapor. Eu pego esse vapor e vai condensando. O que acontece com o vapor? Água. E depois, condensando mais, gelo.
o espírito também, ele capta isso, às vezes de várias pessoas, mas principalmente do médium de efeitos físicos, e ele, com a força mental dele, ele condensa, e aonde ocorrem os fenômenos de efeitos físicos. Seja, no início, nós vamos ainda estudar num outro momento, ficou famoso as mesas girantes. Já ouviram falar? Mesas girantes? Que eram as mesas em que os médiuns se situavam ao redor, davam pancadas novamente, mas não eram as mesas, e respondiam a perguntas. Usando esse ectoplasma condensado, o espírito consegue manipular a matéria, que de outra forma ele não tem acesso. Ele está num plano diferente de existência. Mas existe essa intermediação. Nós vamos aprender isso em outras aulas de vidas. Mas eu estou aproveitando para dar uma pincelada para vocês. À medida, para vocês verem como, mesmo um assunto que às vezes é histórico de conhecimento, nós temos muito conhecimento técnico dentro dele também. Nós temos que perder o misticismo. Nós somos um povo místico por natureza. Nós precisamos desenvolver o bom senso. Ver as coisas com outros olhos. E aí surgiu uma avalanche de gente. E há também aqueles, povo protestante, outros católicos, que não acreditavam naquilo. Era fraude. E Kate e Margaret foram crescendo dentro desse fenômeno, inclusive. Começaram o pai a levar para vários lugares do condado para demonstrar aqueles efeitos. Nem eles não entendiam direito do que se tratava. Hoje nos é fácil teorizar a respeito. Nós temos um volume de ciência por trás. E aconteceu o seguinte, eles se mudaram para o centro de Rochester, e o povo começou a ficar hostil com eles, porque eles achavam que isso era tudo falcatrua, estavam iludindo todo mundo. E ele foi pedir um auxílio a um chefe da congregação dele, e marcaram no Center Hall, acho que era o nome do local, um local público de palestras bem grande, aonde as meninas iriam passar por uma comissão. Foi montada uma comissão com a comunidade, um júri, em outros termos, que iriam verificar a veracidade daquilo. A comissão deu favorável às meninas, mesmo tendo pessoas que não acreditavam. O povo ficou indignado com aquilo. Se montou uma segunda comissão, se amarrava as meninas, seguravam as mãos delas, novamente, perguntas eram feitas, eram respondidas, perguntas mentais que não eram verbalizadas, eram respondidas, deram favorável, de novo, a veracidade dos fatos. Não explicavam o que era, mas que não se encontrava nenhuma fraude. Em outras palavras, se dizia que aquilo era real. Nossa, isso deu um rebu na época. Foi chamado outra comissão, a terceira de Rochester, a terceira, com membros mais rigorosos, mais céticos a respeito. Inclusive um editor de jornal, que antes de ir na comissão, ele já montou um editorial todo prontinho para botar no jornal dele, falando: desmascaramos as meninas de Hydesville. Ciente de que iam descobrir as fraudes. É a terceira comissão de pessoas céticas que queriam achar fraude. Foram lá, chamaram a população, todo mundo assim como vocês aqui em público, sentado no auditório. Botaram cacos de vidro no chão, fizeram elas sentarem em cadeiras, tirar os sapatos, botar os pés sobre os cacos de vidros, porque se acreditava que talvez elas fizessem de forma muito rápida pancadas. Se amarraram, pediram para um grupo de senhoras despir as meninas, olhar em tudo quanto é lugar, para ver se elas tinham alguma coisa escondida. Amarraram as meninas. Nossa, fizeram tudo que podia se imaginar. Ao final, o editor teve que rasgar e jogar fora aquele artigo que ele havia montado. E isso, na hora, a população no auditório se revoltou, porque já haviam avisado
que se essa terceira comissão não achasse a fraude e dissesse que era verídico, eles iam linchar as meninas e a comissão junto. Mesmo assim, John Fox trouxe as suas 2 filhas para mostrar a veracidade. Olha o compromisso desse pai. Eu não sei se teria essa fé, essa coragem que ele teve. Muitas vezes se comenta muito pouco do John Fox. Mas ele levou as suas meninas para lá. E as meninas tiveram essa coragem. E elas não conheciam nada de espiritismo. Só sabiam que aquilo era verídico, era uma questão de honra mostrar. E elas foram. Se não fosse um senhor Quaker, que era um líder de uma comunidade Quaker, se jogar na frente das meninas, entre a multidão e as meninas, e era uma pessoa de grandes virtudes morais, extremamente respeitado na comunidade, se não fosse esse senhor, Kate e Margaret teriam sido linchadas, talvez junto com a comissão. A partir daquele momento, elas começaram a continuar a ir para outras localidades dos Estados Unidos, cresceram. Claro que elas começaram a se apresentar em locais inapropriados para comunicações mediúnicas, como salões, cabarés, que era o comum da época. Elas não tinham nada, gente, eram pessoas iletradas, né? Não tinha-se o conhecimento educacional que se tem hoje. Iam para locais, para bares. Começaram a beber, se ofertava, elas ganhavam dinheiro em cima dessas apresentações. É preciso que saibam. Não se tinha as diretrizes espíritas que se tem hoje. Era outro contexto. Nós temos sempre para analisar pessoas e situações, saber o contexto em que elas vivem, qual a época que elas estão. Então, inclusive a irmã mais velha, em torno de 24 anos mais velha, a Léa, ela também desenvolveu mediunidade, porque à medida que o tempo foi passando, parece que aquilo era como uma epidemia, essa mediunidade. Começou a surgir tanta gente, não fraudadores, houve fraudadores também, mas mediunidades ostensivas verdadeiras, em vários locais americanos. E isso depois se migrou para a Europa. Uma leva enorme de médiuns começaram a surgir. Nesse período da década de 50, 60, do Ocidente no século XIX. E elas começaram a ir para esses locais, tanto que a Kate desenvolveu um certo alcoolismo. Houve uma briga entre as irmãs, a mais velha denunciou ela até por maus tratos às filhas, que ela já tinha umas filhas. Então a Margaret também bebia, assumiu as dores da Kate, brigou com a irmã mais velha, tem cartas escritas mostrando assim o estado de desequilíbrio, sabe, naqueles momentos. Aí nós sabemos que o estado emocional de um médium é muito importante para a afinização. Qual é a qualidade dos espíritos que vão se manifestar num médium em desequilíbrio emocional? Serão afins. Claro que não é uma coisa rígida. Não pense assim que espíritos iluminados simplesmente não saibam das nossas falhas e nos abandonam à mercê. Com certeza houve comunicação. Aí nós não nos baseamos mas sim numa dedução minha de que houve comunicações pedindo a elas mais cuidado, só que a escolha é sempre nossa. Quantos vícios cada um de nós aqui tem? E por mais que a gente já leu todo o Evangelho, né, continuamos a praticá-lo. Uma coisa é a gente saber, ler ou escutar de alguém nos orientando, aconselhando. Como eu disse no início, outra coisa é ter força de vontade e moral para seguir esse conhecimento. Aí está o grande entrave da situação. E o que aconteceu uns anos depois? Elas foram, porque não só houve essa comissão no início, que foi muito positiva para nós, porque deu credibilidade à mediunidade. Não estou aqui falando das mensagens, porque toda a comunicação de efeitos físicos, na sua maioria, com exceções, são espíritos não tão evoluídos. Não estou dizendo que são espíritos cruéis ou maldosos sempre.
mas são espíritos também que não estão numa escala evolutiva grande. Eles preferem o contato intuitivo, mental. Eles prezam o livre-arbítrio que nós temos. Mas assim era, o espírito quanto menos evoluído, mais ele vibra numa frequência mais próxima do plano físico. E aí ele tem mais facilidade de trabalhar com a ectoplasmia. Muitas vezes você vai ver que ele não tem uma capacidade intelectual, mental, consciencial de fazer materializações. Mas ele está tão próximo, aquilo é tão mais palpável, aquele ectoplasmia para ele, que lhe é fácil manipular. Não que um espírito evoluído não consiga, pelo grande poder de vontade que ele já o possui, que ele exerce. Tanto que na literatura espírita, nós vemos que quando um espírito... Kardec ele entrevistou muitos espíritos através de médiuns. Nós vemos muitas vezes que espíritos que não queriam se apresentar, porque era um momento de aprendizado da ciência espírita, se diziam para ele: eu não queria estar aqui, mas me senti obrigado. Alguém lhe forçou? Não, mas eu queria bravejar aqui, quebrar e falar tal coisa, tais palavrões, mas aquele senhor que está ali, eu não sei, ele me controla de certa forma. Me sinto inibido diante dele. E são espíritos que não se inibem com nada, que não estão nem aí para hierarquia, para respeito. Mas nós vemos por esse raciocínio, por essas informações, que o espírito, quanto mais evoluído, ele mais tem certa força mental que ele pode exercer, mas que eles não fazem uso comumente. Só em casos raríssimos, não raríssimos, não é a palavra correta, só em casos especiais em que eles veem necessidade para evitar ou para seguir um determinado planejamento. O livre-arbítrio, mesmo de espíritos que estejam numa condição muito inferior. Quando eu digo condição inferior, é atitude moral, tá? Nenhum espírito é inferior ao outro. Somos todos iguais. O termo inferior é para o nosso estudo, Kardec usou, para diferenciar a condição moral naquele momento que o espírito está. Então, aquele espírito inferior, ele é respeitado no seu livre-arbítrio. Só quando eles veem que ele precisa de repente, de um direcionamento, eles o fazem para ele poder auxiliar. Mas o livre-arbítrio sempre é levado em conta, acima de tudo. Por um desejo deles. E a Margaret e a Kate foram para a Europa em determinado... Foram para a Europa em determinado período. E foram estudados por cientistas, William Crookes, vocês vão conhecer mais à frente quando a gente tiver na temática de mediunidade, que foi um grande estudioso, Sir William Crookes, descobridor do Radion. Não, né? E já com 50 anos, um professor, se não me engano, de Stanford, né? Professor de cadeira de Stanford, começou a pesquisar os fenômenos. Porque ele não acreditava. Estudou 5 anos. Vários médiuns. Vários. Ao final, para montar a tese dele e vir ao público e dizer, é real. E aí ele deu a cara palmatória, né? Porque foi escrachado pelo sistema universitário da época. E elas foram pesquisadas por muitos outros também. Mas houve um caso que vocês precisam saber, porque vocês vão encontrar essas questões. Muitas vezes alguém vai dizer, mas as irmãs Fox desmentiram a realidade do fenômeno. Não é bem assim. Quem desmentiu, realmente, a Margarete, a mais velha, quer dizer, a do meio, né? Que tinha na época 14 anos, ela chegou a fazer uma carta dizendo que tudo era brincadeira delas, que elas jogavam maçãs no telhado.
que elas usavam, existia uma teoria, até vários outros cientistas montaram teses de teorias que certas pessoas, e realmente certas pessoas conseguem deslocar o osso, né, determinados ossos, e estralar. E que seria isso? É o músculo estralante, estilante, não me recordo o termo apropriado, mas isso não explicaria aqueles anos todos de fenômenos, as respostas mentais, os momentos que as meninas estavam amarradas, os momentos que as meninas não estavam. Por que aconteceu isso? A Margaret, ela casou, se não me falha a memória, acho que com o inglês, Kane, o Sr. Kane. Esse fazia uma certa pressão para ela abandonar aquelas práticas. Ele queria saber se aquilo não eram fraudes. Inclusive, uns 2 anos antes dela fazer essa carta essa infeliz carta, ela havia se convertido ao catolicismo. Então eles falavam que isso tudo não eram demônios, porque as próprias Kate e Margaret, elas tinham dúvidas às vezes se eram espíritos. Elas não entendiam aquele fenômeno que acontecia com elas desde a juventude. Não sabiam sobre isso, era tudo muito recente, né? As pesquisas. Nós já tínhamos ali, agora na idade delas, sim, já tínhamos, acho, o início ali do Livro dos Espíritos, já havia a obra kardeciana. Mas tudo era muito recente, não havia internet. As informações eram... e elas também não tinham conhecimento intelectual para ler, para assimilar com profundidade aquelas temáticas. Vocês veem o contexto, né, da época. Elas já haviam sido alcoólatras, né? Mas também não se esqueçam, porque se fala muito mal, às vezes, esses indícios das meninas, que elas também enfrentaram a terceira comissão de serem linchadas em prol da verdade. Então elas são pioneiras, são divulgadoras, dentro do contexto delas. Nós temos que valorizar isso. E a Margaret, então, ela achava que de repente aquilo tudo eram demônios, que será que era verdade ou não era? Havia pressão, e ela própria diz, porque 1 ano depois, ela vem a público pedir desculpas. Isso as pessoas não comentam, né? Ela redigiu uma carta de mão com a testemunha de um senhor, um americano, que era diplomata há 25 anos em Portugal, diplomata norte-americano, como testemunha ali presente, e pedir desculpas pelo mal que ela trouxe à divulgação do espiritismo, que ela estava perturbada naquele período. Havia várias pessoas que estavam lhe pressionando, a qual ela não queria falar os nomes. Ela estava mal financeiramente, em que lhe ofertaram dinheiro determinados editores de jornais, porque queriam uma manchete. Então tudo isso ela colocou a público 1 ano depois. Mas infelizmente as pessoas só lembram daquilo que lhes interessa. Quem não acredita ou quer detratar o espiritismo, vai se apegar somente à carta infeliz. Mas não vai ver a nobreza dela. Porque é nobre. Todos nós caímos. Quem é que vai atirar a primeira pedra? Está passando com necessidades, ofertaram dinheiro, ela se corrompeu. É possível mesmo, como elas viviam, tá, da mediunidade naqueles tempos. Isso era algo comum. Nos Estados Unidos ainda hoje é comum muitos médiuns viverem desse tipo de situação, né? Não seguindo a recomendação de Jesus, né? Dai de graça o que receber de graça. Inclusive, elas foram pesquisadas, e há um capítulo enorme no livro História do Espiritismo, do Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes, que era espírita, né? Espiritualista, na verdade. O termo espírita não é apropriado, porque ele mal conhecia Allan Kardec e as obras de Kardec naquele período. Mas era um estudioso do espiritualismo, dos fenômenos mediúnicos. Isso sim. E ele tem todo um texto relatando sobre esses casos da Margaret e das irmãs Fox. Então ela se retratou depois disso. E continuou a fazer várias palestras em várias cidades para tentar desfazer o mal que ela mesma tinha feito com aquela divulgação. Que era tudo que as pessoas queriam, né? Existem falanges que trabalham somente para isso. Para denegrir. Não sei qual o objetivo, né?
É triste isso, mas é verdade. Então, isso para vocês saberem um pouquinho do que eram as irmãs Fox. Como é que começou esse fenômeno? As dificuldades daquele período, né, que não havia ainda as obras de Kardec, nem as posteriores, para vocês saberem disso um pouquinho, tá? Então, eu até me estendi um pouquinho, porque eu acabei entrando em outros assuntos, né? Dentro disso. Vocês querem perguntar alguma coisa? Algum assunto interessou para vocês dentro disso aí? Beleza? Não conheço esse termo. Telegrafia eles usam? Interessante. Tiptologia, obrigado. As batidas, tiptologia, exatamente. Tem um outro termo também como tiptologia. Sim. Essa é uma expressão que alguém criou, eu desconheço. Telegrafia, né? Porque a telegrafia era também, né? Toquezinhos, né? Códigos, né? É possível. Tiptologia, esse é o termo apropriado, tá? Para as pancadas. Comunicações espirituais através de pancadas, tiptologia. Perfeito. Nada mais, gente? Tranquilo? Oi, Gisela? Ah, sim, o microfone tem que usar, né? Ok. Pessoal, assim, ó, são 5 horas, tá? Eu não vou mais me estender hoje no assunto de reencarnação, porque se eu começar agora, vai ser um titico de nada e não vai dar para dar um raciocínio dentro do tema. Na outra aula, é até bom, porque como a gente tem um espaçamento muito grande, eu até prefiro não entrar na temática, para não dar muito tempo de lembrança. Na outra aula nós vamos ver alguma coisa sobre as pesquisas dentro da área de reencarnação. Tá? Só para vocês saberem, nós vamos falar sobre Ian Stevenson, que foi o pai da pesquisa de lembranças de vidas passadas. Houve outros que pesquisaram? Houve. Mas sempre tem aquele cientista que por motivos variáveis, explode a pesquisa na mão dele. O Ian Stevenson foi um. No Brasil, nós tivemos um espírita que estudou várias questões paranormais, o Hernani Guimarães Andrade, que se correspondeu com Ian Stevenson. Existe um livro chamado Os 20 Casos Sugestivos de Reencarnação do Ian Stevenson. Hoje ele já é desencarnado. Ele tem catalogado deve hoje ter passado de 3 mil casos. Passou de 3 mil casos. Hoje quem dá prosseguimento a esses estudos, pelo menos até onde eu sabia, é o Jim Tucker, que foi um dos assessores dele. Também outro professor emérito. Então são 3 mil casos, ele escolheu 20 na época, publicou um livro, acho que é da década de 70, por aí. 2 casos são brasileiros. Esses 2 casos, ele não ia para os vários países, ele tinha correspondentes. O correspondente no Brasil dele era o Hernani Guimarães Andrade. Ninguém sabe, esses 2 casos foram pesquisados pelo Hernani. Ele acabou pesquisando, mandando questionários a respeito. Foi um dos casos mais famosos aqui no Brasil, foi o caso da Marta Lorenz, que nada mais nada menos foi filha do Francisco Valdomiro Lorenz, que foi um grande médium, infelizmente desconhecido na nossa história espírita. Muito pouco se conhece, mas tem uma quantidade de publicações, inclusive na biblioteca tem A Voz do Antigo Egito. É uma publicação dele. O homem falava nada mais, nada menos, vocês vão ficar de bobeira, 100 idiomas. 100. Ele era da região da Áustria, uma região de lá, hoje não existe mais. Sem escolaridade, ele era um desse gênio autodidata, tinha uma mediunidade fantástica, não sei se muitos esses idiomas não eram até mediúnicos. Ele chegou no Brasil e acabou terminando no Rio Grande do Sul, onde virou professor. Ele chegava a dar aula para as crianças de Tupi-Guarani. E ele sabia todo o idioma Tupi-Guarani, completo. Todos. Egípcio, antigo, hebraico. Ele foi chamado certa feita, não lembro se foi, acho que foi do estado do Rio Grande do Sul, para ser chamado para ir para a universidade, para ganhar uma cadeira na secretaria. Ele falou, não, se o governador permitir, eu gostaria de continuar lá na minha escolinha lá.
totalmente... na época que houve aquela epidemia, como é que era o nome? Febre... Não sei se era febre amarela na época, qual era? Gripe espanhola. Inclusive ele era contemporâneo do Eurípides Barçanufo, que foi outro grande médium do Sacramento, em Minas Gerais. Inclusive o Eurípides faleceu dessa gripe espanhola, se não me falha a memória, se eu não estiver equivocado. E ele, através de homeopatia, ele curou mais de 100 pessoas na cidade dele. Ele era pelo que a gente vê, um desses espíritos iluminados fantásticos, assim, que pisaram de forma muito humilde, muito simples, e foi embora também sem ninguém perceber. Então, ele, na época, a filha dele começou a lembrar de coisas, ele anotou tudo, só que ele anotou em siglas, em alemão, e depois que ele faleceu, os familiares não sabiam o que era aquilo, acabaram jogando fora, e o Ian Stevenson fala que talvez se tivesse permanecido essa caderneta, seria o caso de lembrança de vida passada mais bem documentado até hoje na história dele. Mas infelizmente daí não foi possível, né? Claro que daí existem pontos como ele é espírita, né? Como a lembrança da Marta era uma família que já se conheciam, né? Tudo isso fica como pontos negativos numa pesquisa científica. É preciso dizer isso também, né? Mas nós, claro, considerando a grandiosidade do homem, que não seria fraudulento tais fatos, vocês veem que legal, assim, né? Um ambiente em que as pessoas têm um conceito de reencarnação e imortalidade, há um favorecimento das crianças lembrarem de vidas passadas. Antigamente se achava que não, poxa, a Índia tem muito, Sri Lanka tem muito, porque eles acreditam em reencarnação, é oficial lá para eles. Isso é imaginativo das crianças, mas não na prática se viu ao contrário. Locais que não acreditam, a criança começa a falar um negócio, cala a boca, moleque. Está falando besteira, e a criança se retrai, e aquilo, aos poucos, desaparece. Num local que a criança fala, as pessoas dão atenção, elas anotam. No decorrer dos anos, acabam tendo material para verificar se era imaginativo, porque nós não podemos ser fanáticos, mas também se podia comprovar os casos verídicos. E é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver 3 vídeos, 3 casos, com o professor, não podemos deixar de comentar, o Dr. Banerjee, um indiano, também estudou reencarnação. Vamos ver um caso com o próprio Jim Tucker e outro também do Jim Tucker. Vamos falar um pouco desse caso da Marta. Vamos falar um outro caso em inglês. 5 casos em situações totalmente diferentes para vocês poderem comparar. Para vocês terem um gostinho e saberem como analisar uma situação. Verem que não dá para rotular as coisas, tá? Então agora nós vamos fazer aquele intervalinho, tá? Pode ser? 30 minutinhos e depois vocês voltam para o Identidade Eterna, tá ok? Obrigado. Agora a próxima aula façam perguntas, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Meu Deus.